Local e ambiente para a montagem do seu criatório, o local onde os pássaros irão se reproduzir. Esse local, ele sendo construído do zero ou identificado um ambiente na sua casa que você já tenha um cômodo vago, você terá que prestar atenção em alguns pré-requisitos que esse local tem que atender. O primeiro pré-requisito que esse local deverá atender é a temperatura ambiente. Esse local, ele deve ter uma temperatura ambiente e principalmente que não ocorra alternação drástica no decorrer do dia dessa temperatura. Que ao amanhecer seja uma temperatura, à tarde outra e ao cair da noite outra drasticamente menor. Como por exemplo em locais, regiões do Brasil, como o sul e sudeste, que tem um clima mais frio. Então, esse local tem que ter uma temperatura ambiente que seja o mais estável possível. E se caso houver temperaturas trocadas no decorrer do dia, alternamentos de temperatura, que se consiga controlar de alguma forma que a temperatura desse ambiente se mantenha muito próxima da inicial do que quando amanheceu o dia, que não alterne muito. Isso prejudica muito a saúde e bem-estar dos pássaros e também na incubação e interferirá também na quantidade de fêmeas e macho ao nascerem. O outro pré-requisito a ser anotado, observado, é a circulação de ar. Esse local, esse ambiente deverá ter uma troca de ar automatizada, ou seja, natural, Deve-se haver entrada e saída de ar. Esse ar tem que ter circulação, esse ar ambiente tem que ser trocado, ok? Não corrente de ar e de vento diretamente na gaiola, nada disso, isso faz mal à saúde dos animais. Que se tenha entrada de ar e local para saída de ar, alternando, trocando assim esse ar ambiente desse local. Umidade. Deve-se evitar um local com umidade direta, tipo infiltração. Isso irá alterar a consistência e diminuirá o prazo de validade dos alimentos. Não só dos alimentos natural, como mix de semente, como também os alimentos industrializados, como extrusadas e farinhadas. E como também irá alterar a composição dos medicamentos, suplementos e vitaminas desse animal. E você perceberá que os alimentos contidos nos comedouros irá estragar muito facilmente. E isso trará o aumento e o surgimento de fungos, que trará muito malefícios para os animais, principalmente os filhotes, que poderá ser fatal nessa idade de primeiro dia até os 35 dias de vida, que sua imunidade ainda está em formação. Barulhos e perturbações no ambiente. O barulho deve ser amenizado ou nenhum. Se tiver barulho, por você morar no centro urbano, numa cidade, e tem um barulho muito intenso de trânsito, de rodovias ou indústria ou construção, que você consiga ou tente amenizar, fechando as janelas, mas não restringindo a entrada de luz e nem de ar, mas que você tente amenizar e procure um ambiente e faça com que esse ambiente tenha o mínimo barulho possível ou nenhum. E no caso de perturbação, o que eu falo em perturbação é circulação, presença de pessoas no ambiente. Evite a presença de pessoas estranhas no local do criatório, principalmente no período reprodutivo. Período reprodutivo, jamais. Visita, jamais. Até mesmo você, criador, evite entrar com roupas muito chamativas ou entrar bruscamente no período da reprodução. Animais de estimação, nem pensar, evite-se. A não ser que você já tenha um cachorrinho que já as fêmeas, esses animais, esses pássaros, já esteja totalmente ambientado, acostumado depois de muito tempo com você e com esse animal. No período de reprodução, ainda assim, não é recomendado. E talvez o mais complexo e mais importante
dos pré-requisitos que esse local terá que atender. Isso irá afetar diretamente o nível e o grau e o sucesso da reprodução das suas fêmeas, dos seus pássaros nesse local, que é a iluminação. A iluminação é de suma importância, tão quanto a alimentação. A iluminação desse local, ela deve respeitar e simular a iluminação natural, que se clareia, se ilumina com o nascer do dia e que se escureça com o cair da noite. Respeitar isso ao pé da letra, ok? Se o seu ambiente for clareado e for iluminado por iluminação natural, quase que totalmente, que eu acho quase que impossível, mas se for, ótimo. Qualquer grau de porcentagem que tenha iluminação natural será de um benefício gigantesco. Mesmo que ele clareie 80%, 90% com iluminação natural, recomenda-se colocar uma lâmpada bem clara, né, bem iluminada, tipo LED, que não altere a temperatura, que não seja lâmpada fria, que não seja lâmpadas quentes. No local onde essa iluminação natural não chega totalmente, coloca uma lâmpada lá. Se ilumina totalmente com a iluminação natural, você foi premiado na lotérica, ok? Duração da iluminação e alteração da iluminação no decorrer do ano, das fases, né, da reprodução. A iluminação, ela tem a sua duração variada de acordo com a variação do estágio do ano, né, tipo início da temporada e fim da temporada, e local e região que você mora no país, né? Se você for de uma região fria, tipo sul e sudeste, onde as estações do ano são bem criteriosas e os dias são mais curtos, tem uma quantidade de iluminação de horas de iluminação menor e está chegando próximo à temporada de reprodução, que normalmente é no início da primavera, setembro, nós devemos estender esse período, esse tempo de iluminação, fazendo com que o dia fique maior, com maior quantidade de horas de iluminação. Tipo, se você mora na região sul-sudeste e está chegando a temporada de reprodução, que é em setembro, e você quer estimular um número maior de fêmeas vir aprontar, ou das fêmeas vir aprontar no período correto na temporada. Como você mora na região mais fria, muitas vezes as fêmeas costumam demorar mais, né? Já chegar no meado para o final de setembro para começar a aprontar, e aí você já perde um tempo. Ou muitas das vezes, algumas fêmeas aprontam e a outra metade não. Para corrigir isso e para ajudar as fêmeas a vir aprontar, nós alteramos o tempo de iluminação. Nós colocamos as luzes artificiais, se o local não receber a iluminação natural total. Nós colocamos as luzes para acender 4h30 da manhã a 5 horas da manhã. Mais recomendado, 5 horas da manhã. E programamos ou desligamos manualmente essas luzes de 17h30 às 16 a 16h30, dependendo da região que você mora. Para quê? Para isso, aguçar o instinto reprodutivo das fêmeas dos pássaros, entendendo que está se aproximando a primavera, está se aproximando o período de reprodução, onde os dias ficam mais longos e mais quentes. Aí as fêmeas começam a aprontar por ter mais iluminação, pelo dia ficar maior, né? Mais horas iluminadas. Isso estimula o instinto reprodutivo das fêmeas e dos machos, dos pássaros em geral, com alteração também dos níveis de proteína, potencializando mais os níveis de proteína da alimentação, seja ela mix de semente, seja ela extrusada ou farinhada, ok? E essa iluminação também é alterada no final da temporada, né, que é finalzinho de janeiro, meado para final de janeiro, onde nós temos que respeitar esse período que os pássaros, principalmente as fêmeas, entram num período de descanso. Nós reduzimos a quantidade
de horas de iluminação, né? Voltando para o normal lá, para 5h30, 6 horas, se iluminando, e desligando 5 horas da tarde, 17 da tarde e 17h30. Isso faz com que as fêmeas percebam que o dia ficou mais curto e elas se recolhem para se descansar. Como também podemos, além de reduzir o período de iluminação, nós podemos também diminuir a intensidade da iluminação. Se a lâmpada que você usa é de 100 watts, você passa para 70, 60 watts. Ela vai sentir a diminuição de tempo de iluminação e a intensidade da iluminação que baixou. Isso dá uma acalmada na fêmea e a fêmea entra num período de descanso. Isso é muito bom para as fêmeas passar a se alimentar para ela, né? Voltar seus níveis de proteínas, de libido, voltar sua massa corpórea, né? Sua massa corpórea e voltar sua saúde para chegar a temporada com todo vapor, a próxima temporada, e ter um índice de filhotes e aumento de quantidade de ovo muito maior.